Queridos, a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus seja com você e com sua família, em nome de Jesus. Quero convidá-la a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, nós estaremos lendo nessa noite. Nós estamos estudando durante todo o mês de maio, esse grande capítulo do livro de Romanos, na série Vida no Espírito. E hoje nós vamos estar abordando o tema, o Espírito de Adoção. A palavra de Deus vai tratar dessa temática, e muitos às vezes não entendem, não compreendem o que a palavra do Senhor ensina acerca de sermos adotados como filhos de Deus. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai estar falando nesses versículos, e que nós queremos ter a oportunidade de meditar nessa noite. Quero aproveitar e convidar você que está assistindo aí através do YouTube, para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e assim você receber a comunicação de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários, para que nós possamos estar melhorando ainda mais as nossas programações, e principalmente enviando o link dessa mensagem para os seus amigos. Quanto mais a gente compartilhar, mais vidas são edificadas, são alcançadas pela palavra de Deus. Eu lembro de um tempo em que nós, para pregarmos o Evangelho, nós saíamos distribuindo folhetos de casa em casa, nos ônibus, no trabalho. Hoje, nós temos uma ferramenta à nossa disposição, que é o nosso celular, que nós temos as nossas redes sociais, e nós podemos compartilhar mensagens, enviar devocionais, né? Então isso é uma ferramenta que pode muito nos ajudar na proclamação do Evangelho. Alguns até chegam a dizer: pastor, eu não tenho muito jeito para falar publicamente, eu sou um pouco envergonhado, tímido, mas quando a gente está por trás do celular fica mais fácil, né? Então aproveite e compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai estar edificando, abençoando vidas em nome de Jesus. Acompanhe então a leitura de Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, Paulo, ele está nos introduzindo a doutrina da filiação cristã, também conhecida por adoção, ao declarar exatamente: vocês receberam o Espírito que os adota como filhos. Não é que vocês receberão, mas Paulo, ele diz que nós já recebemos o Espírito que nos adotou como filhos, filhos de Deus. Talvez essa compreensão não seja muito fácil num primeiro momento, mas a gente vai encontrar alguns estudiosos e a própria palavra nos ajudando a melhor entender esse sentido de sermos adotados como filhos pelo Espírito. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um escritor e pregador do século passado, século 20, exemplifica o sentido de adoção da seguinte forma: a adoção é um ato pelo qual uma pessoa que por natureza não é ligada ao casal é introduzida na família e passa a ser considerada como filho. É um casal que adota uma outra pessoa, vamos dizer uma criança, que não está ligado a eles, e o recebe como filho.
é-lhe dado então o privilégio e a posição de filho, e passa então a portar-se como filho. Isso é adoção. Acho que vocês já devem ter visto vários casos de adoção. Na minha família, eu tenho tios que adotaram crianças que não conheciam seus pais, não tinham nenhum vínculo afetivo com eles, mas receberam essa criança e têm essa criança como seu filho. E Martin Lloyd Jones conclui dizendo que esse exemplo retrata bem a doutrina da adoção encontrada na Bíblia, pois a adoção é um ato de Deus pelo qual Ele nos recebe e nos inclui em sua família, ou seja, Deus Ele nos recebe, Deus nos acolhe e Deus nos inclui na sua família, porque nós não éramos da família de Deus. Então, o Espírito nos adota e nos faz partícipes da família do Senhor. Deixe-me explicar, queridos, através de uma parábola, esse sentimento, essa ação de Deus de nos adotar como filhos. Eu acho que vocês conhecem a parábola do filho pródigo, é talvez uma das parábolas mais pregadas. E aí a gente lembra que aquele filho, o filho mais novo, exigiu a sua herança do pai imediatamente. É como se aquele filho estivesse dizendo: eu mal posso esperar até que você morra, por isso me dê a parte que me cabe na herança. Imagine o golpe no coração do pai de ouvir do seu filho uma declaração dessa, mas ao pedir a sua antecipação da herança, era exatamente o que ele queria dizer: olha, morre logo, porque eu quero a minha parte. Que golpe, queridos, isso deve ter causado naquele pai ao ouvir tais palavras. E a gente sabe que o filho então pega a sua parte nas riquezas e começa a desperdiçá-las em orgias, gastando tudo em um país distante, em uma vida dissoluta, desregrada, devassa, e ao final ele se vê falido, quebrado, sem nenhum centavo, a tal ponto que ele vai em busca do alimento que era lançado aos porcos. Tamanha era a sua fome, tamanha era a sua falta de recursos para adquirir o alimento. Essa parábola, queridos, tem um forte apelo, pois para um homem judeu é difícil imaginar algo mais vergonhoso, mais degradante, que retrate com pinceladas tão fortes as consequências do pecado na vida de um homem. O judeu, ele rejeitava qualquer proximidade com animais impuros, e o porco era um animal impuro. Então aquela cena contada por Jesus nessa parábola era para mostrar o exagero, para mostrar a degradação, a que ponto aquele filho havia chegado. Essa é a imagem que Jesus está colocando para os seus ouvintes. E aí chega o momento então que Jesus diz que o filho caiu em si, lembrou-se de como até mesmo os servos da fazenda do seu pai eram bem tratados, e resolve voltar para a sua casa. E ele então prepara um discurso, ele diz assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Ele já se imagina na presença do seu pai e falando isso, tentando de alguma forma apaziguar o coração do pai, atenuar o peso da sua atitude no passado. E aí então, ele se dirige à casa do seu pai. Ele imagina que aquelas palavras poderão de alguma forma trazer paz ao coração do seu pai e ao seu. E sejamos claros, o filho pródigo está certo na avaliação que ele faz de si mesmo, porque ele percebe os erros que cometera. Ele se vê agora não digno de ser chamado de filho, mas apenas de servo, de empregado. E para ele, aquilo já era de bom tamanho, diante do que ele havia praticado. Ele era indigno da sua filiação, indigno das boas-vindas, indigno do amor do seu pai.
E o seu retorno, então, foi uma decisão audaciosa. Ele corria o risco, realmente, de ser tratado como um servo. Pelo que ele havia feito, o seu pai teria todo o direito de não mais recebê-lo como filho, mas tratá-lo como empregado. E aí, então, ele vai naquela empreitada. Mas eu acredito que você se lembra do que aconteceu. A palavra de Deus diz que quando o pai vê o seu filho chegando, ele corre para ele. Agora imagine o medo desse filho ao ver o pai correndo em sua direção. Porque ele não sabia qual seria a reação do pai, se de indignação, se de raiva, diante de tudo aquilo que ele havia cometido. Naquele momento ele só consegue ver o pai correndo na sua direção. E eu fico imaginando ele encolhido num canto, preparado para as consequências que estavam por vir. E quando o pai e filho se encontram, nós não vemos golpes sendo desferidos pelo pai contra a cabeça do filho, não. Mesmo que aquele fosse um filho rebelde e malvado. Mas a palavra de Deus diz que o pai o envolveu em seus braços e um abraço de amor lhe foi dado. Em vez de palavras iradas, de repreensão amarga, de insultos, o pródigo ouve gritos e risos de alegria. O pai declara: este meu filho estava morto e está vivo novamente. Ele estava perdido e foi encontrado. Queridos, é quase chocante a extravagância do acolhimento do pai. Talvez alguém esperasse que o pai chegasse para o filho e dissesse assim: eu te disse, bem que eu te falei, que tu ia voltar desse jeito. Outros talvez dissessem assim: mas você não tem jeito mesmo, né? Gastou tudo e agora veio de volta para a casa do seu pai. Mas não, a palavra do Senhor diz que o pai celebra, festeja o retorno do seu filho. O pródigo jamais imaginaria aquela acolhida, aquela reação. Mas acontece que o pai nunca deixou de amá-lo, mesmo tendo seu filho sido imprudente e rebelde. O pai estava sempre pronto para recebê-lo em sua casa. Essa é a história, a parábola que Jesus conta naquele momento, acerca do filho pródigo. Agora, queridos, isso é exatamente o que aconteceu com cada um de nós. No momento em que confiamos nossas vidas a Jesus Cristo, quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador, nós descobrimos, queridos, que Deus estava pronto, aguardando sempre, cheio de amor, para nos receber em casa. É exatamente isso que acontece quando confiamos em Cristo. Nós somos justificados, somos declarados justos. E não somente isso, nenhuma condenação é declarada sobre nós. Aquilo que poderia ser indicativo de condenação pelos erros cometidos, pelos pecados realizados, tudo isso é lançado no mar do esquecimento. Mas não somente isso, nós recebemos um novo coração, nós somos regenerados pela obra do Espírito Santo, que transforma o coração de pedra em um coração de carne, um coração que pulsa de amor por Deus. Se antes o nosso coração batia forte pelas orgias, pelas drogas, pela impureza, pelo pecado, ele agora se alegra, ele bate e se apressa a estar na presença do Senhor. Nós, queridos, somos capacitados a agradar a Deus. E quando eu digo que nós somos capacitados, é porque nós estamos sendo transformados. É um processo constante nas nossas vidas, é o que nós chamamos de santificação. A cada dia, nós precisamos estar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É claro que alguém poderia dizer assim: poderia parar só aí, poderia
chegar nesse ponto estava tudo bem. Talvez a situação do filho pródigo também fosse assim. Ele foi recebido pelo pai, pronto, o pai o abraçou, o pai sorriu para ele, pronto. Mas a gente lembra da história, o pai manda matar um novilho cevado, e prepara uma grande festa, bota um anel no dedo do filho. Queridos, qualquer um de nós, que já conheceu a profundidade do seu próprio pecado, pode simplesmente achar que ser recebido como servo de Deus já é mais do que suficiente. Mas é interessante, queridos, que Deus não nos recebe como servos, mas Deus nos recebe como filhos. Deus trata aqueles que vêm a Ele pela fé em Jesus, não como servos, mas como filhos. Quando você confessa seu pecado, quando você confia em Jesus, o Pai vem ao teu encontro, Ele te abraça, Ele se alegra com você, Ele te ergue da imundície do seu pecado e da sua culpa, para agora você ser colocado na rocha, para que você seja colocado diante de Deus, como filho amado. Você é levado da depravação, da degradação, da sarjeta espiritual, às alturas do privilégio e da graça de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Isso é um privilégio, queridos, que não foi conquistado por nenhum mérito nosso. Não foi nada que nós fizemos, mas foi tudo que Ele fez na cruz do Calvário, por amor a você e por amor a mim. É por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos adotados pelo Espírito, nós fomos adotados como filhos. Nós que outrora éramos escravos do pecado, agora nós fomos libertos para uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, a glória do Evangelho não é apenas porque você foi perdoado do seu pecado. A glória do Evangelho não é porque você nasceu de novo pelo Espírito Santo. Não é simplesmente porque você está sendo santificado e um dia será glorificado no futuro. Todas essas promessas são maravilhosas, mas a glória do Evangelho também é o fato de que você agora é filho de Deus. Você foi adotado como filho de Deus. Nós sabemos quem é o pai desse mundo. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos quantos hoje não são filhos do diabo, mas graças a Deus, nós sabemos também quem é filho de Deus. Todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esse é filho do Senhor. É por isso que quando o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele pensa sobre a doutrina da adoção, ele não pode simplesmente articulá-la em posições frias, em proposições teológicas, não. Ele começa a cantar, a gritar, e ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, se de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ou seja, João não deixa qualquer dúvida que você é filho de Deus. Assim, quando o inimigo quiser colocar dúvida no teu coração, quiser te lembrar dos pecados que outrora você cometera, quiser te dizer: olha, você não é digno, você diga para ele: você não faz mais nada do que lhe é próprio, que é a mentira. Eu sou filho de Deus, porque Deus é que me deu essa promessa. Foi o Senhor que me garantiu, e foi o Espírito Santo que me adotou como filho de Deus, e hoje eu pertenço à família do Senhor. Essa é uma promessa, queridos, que é para cada um de nós. Outrora éramos ímpios, pecadores, rebeldes, de coração endurecido, cheios de ódio, como você éramos assim. Mas hoje nós somos filhos adotivos e amados de Deus pela graça. Não é mérito nosso, é a graça de Deus que nos alcançou.
É por isso que nós somos filhos adotivos. Mas vejamos aqui o versículo 14 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Ela diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo diz que ao sermos guiados pelo Espírito Santo, isso é uma evidência de que somos filhos de Deus. Sendo guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Aí vem aquela pergunta que não quer se calar: como eu sei se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Como é que eu posso ter a certeza de que a minha vida, que as minhas atitudes, que o meu falar, que o meu pensar revela que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? E aí, amados, para entender isso é necessário que a gente volte 2 versículos antes, os versículos 12 e 13 do capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, quer dizer, os atos da carne, vocês viverão. Então, ser guiado pelo Espírito é você fazer o Espírito viver na sua vida, mortificando, matando a carne. E aí, amados, essa expressão de matar, fazer morrer os atos da carne, isso é algo que cada um de nós vai precisar perseguir diariamente. Há uma militância, há uma luta constante entre o nosso espírito, que é inclinado para o pecado, que deseja a carne, como diz lá em 1 João, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Nós somos puxados para isso, mas nós precisamos continuamente estar vigilantes. É por isso que Paulo, ele diz: orai e vigiai sem cessar. Precisamos estar em constante vigilância para não virmos cair em meio às armadilhas do diabo. E o inimigo vai procurar de todas as formas nos derrubar. Esse é o alvo dele: roubar, matar e destruir. É por isso, queridos, que nós precisamos estar sempre alertas, vigilantes, cuidadosos, buscando o fruto do Espírito e não as obras da carne. Precisamos ter como foco um viver cristão que honre, que glorifique, que dignifique o nome do nosso Deus. E aí nós sabemos aquilo que agrada ou entristece o coração de Deus. Quando, por exemplo, Saul desobedeceu a orientação de Samuel para aguardá-lo e assim honrar a Deus, ele desagradou a Deus, porque ele preferiu agradar os seus soldados, ele preferiu tentar fazer algo que fosse visto pelos seus colaboradores, e não aquilo que agradaria o coração de Deus. O que é que nós estamos fazendo? É para agradar aos homens ou é para agradar a Deus? As nossas atitudes realmente são exemplo para os fiéis, ou simplesmente apenas é um ato mecânico, como às vezes a gente tem de vir à igreja, ou levantar as mãos, ou dizer determinadas expressões que já fazem parte do linguajar evangélico? É claro que nós precisamos vir à casa do Senhor, é claro que nós devemos orar, é claro que nós devemos ler a Bíblia, é claro que nós devemos buscar as disciplinas espirituais continuamente, mas devemos fazer isso sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos nos alegrar em cada momento que nós vivemos para Deus. Ao ser guiado pelo Espírito, isso não se refere a algum tipo de orientação sobrenatural, de detalhes cotidianos de nossas vidas.
eu vou precisar ir ao mercantil, mas só um minutinho que eu vou primeiramente verificar qual é o mercantil. O Senhor revela, é o ofertaço ou é como é o nome do outro aqui? É o medeiro. Jesus, mostra Jesus. E agora, meu Deus, estou em dúvida. Senhor, o que é que está acontecendo? Né? Queridos, não se refere a isso, mas ser guiado pelo Espírito é sobreviver de acordo com o Espírito e pelo Espírito, matando as obras da carne. Só assim nós devemos esperar ser guiados pelo Espírito todos os dias da nossa vida. Os verdadeiros cristãos são pessoas do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos conduzindo à santidade, em crescente obediência a Cristo. É saber que é o Espírito Santo que renova a nossa mente. É Ele que sonda o nosso coração, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos instrui no caminho através da palavra de Deus, é Ele que nos fortalece diante do mundo, diante da carne, diante do diabo, é Ele que nos capacita a dizer não ao pecado e sim à justiça. Esse é o tipo de direção que o Espírito Santo exerce na nossa vida, essa é a liderança que Paulo fala aqui no versículo 14. Que nós somos dirigidos, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Infelizmente, queridos, alguns tratam o ministério do Espírito Santo, colocando todo o foco no místico e no esotérico. Ai, Jesus, fala comigo, que eu ainda não senti aquele arrepio na coluna. Eita Deus, eita, olha só os cabelos, tudo levantando. Queridos, nós precisamos deixar essa meninice de lado. Precisamos entender que a grande obra do Espírito Santo é nos tornar santos, é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Não adianta a gente querer fazer uso de expressões, de uma linguagem evangeliquez, se na nossa essência, se na nossa vida diária, nós entristecemos o coração de Deus, com o nosso pensamento, com a nossa atitude, com aquilo que nós falamos. Precisamos entender, queridos, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Essa é a característica maior de um filho de Deus, é sermos guiados pelo Espírito Santo. Lembre-se, uma das maneiras pelas quais você sabe que foi adotado na família de Deus, é que você passa a exibir cada vez mais a semelhança dessa família. Eu lembro que todo final de ano era muito comum a nossa família, né, se reunir para participar das celebrações do final de ano. Cada um levava um prato e todo mundo se reunia. Era uma oportunidade que a gente tinha para estar com os primos, tios, pessoas que às vezes a gente não via há muito tempo. E aí a gente tinha, né, aquele modelo de família. Tinha lá o meu avô, a minha avó, que eram os chefes maiores daquele clã, daquela tribo, e todos eram obedientes a eles. Era um modelo de família, quase que patriarcal, né? Mas era a família que nós pertencíamos, era a nossa cara, e cada família tem o seu jeito. Tem aquela família que é mais relaxada, cada um é no seu canto, ninguém está nem aí. Outros gostam de estar mais pertinhos, qualquer momento chega junto. Queridos, nós agora fazemos parte da família de Deus, e nós precisamos ser semelhantes, parecidos com Jesus, cada vez mais. Então, se você não está parecido com Cristo, algo errado está acontecendo. Se você está parecido com o mundo, algo errado está acontecendo na sua vida. Precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo está levando você à conformidade do caráter de Cristo. Você está sendo transformado na mesma moldura, na mesma forma que é Jesus. É interessante porque nos versículos 15 a 17, Paulo vai destacar 3 aspectos da nossa adoção, 3 bênçãos que estão relacionadas ao fato de nos tornarmos filhos de Deus. A primeira delas é no versículo 15: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer,
mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A primeira bênção, queridos, da adoção é que nós temos acesso agora a Deus. Nós podemos chegar à presença do Senhor e falar com Ele, dizer: Pai. Aquilo que antes apenas o sacerdote podia adentrar, o tabernáculo, nós hoje podemos adentrar o Santo dos Santos na presença do Senhor e oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus, através dos nossos louvores, através de uma vida reta na presença do Senhor. Essa é a primeira bênção, é o acesso a Deus. E Paulo declara que o Espírito que nos adota como filho, ele nos faz filhos adotivos de Deus, e passamos a desfrutar da bênção do acesso ao Senhor. Eu lembro que, quando eu estudava sobre a história da igreja, existia um período na Idade Média, aonde as pessoas, elas não tinham como cultuar diretamente a Deus. Qualquer necessidade elas tinham que levar para o sacerdote, e o sacerdote, por sua vez, é que apresentava a Deus. O máximo que o sacerdote fazia era dizer algo que eles teriam que realizar para ter o perdão dos seus pecados. Faça tantas isso, faça tanto aquilo. E isso perdurou por muitos anos, centenas de anos. Havia uma escuridão no meio do povo. Primeiro, aquele culto era proferido numa língua que ninguém conhecia, não era a língua nativa. Apenas os sacerdotes, os clérigos, conheciam o que eles falavam. O povo estava ali, mas não entendia nada. O máximo que eles viam eram as imagens, eram os desenhos que eram colocados na igreja. Era uma relação pobre do homem com Deus. As pessoas, elas não tinham acesso ao Senhor. Até que um dia, o Senhor desnudou a cegueira que estava sobre o povo. E homens se levantaram e proclamaram a verdade do Evangelho. E então nós tivemos a sola Escritura, somente a Escritura. E a Escritura passou a ser traduzida na língua materna, não só traduzida, mas reproduzida. Veio a imprensa, e aí as pessoas tiveram acesso às Escrituras e passaram a conhecer as verdades do Evangelho, e ver a cegueira que se encontravam, e a luz chegou até elas. Elas passaram a perceber que elas tinham acesso a Deus. Você, meu irmão, ao ser adotado, você teve acesso ao Pai. Antes, você estava fora da família de Deus, mas quando você foi recebido, quando você foi abraçado, envolvido com laços de amor, você passou a ter acesso ao Pai. Você pode falar diretamente com o Pai, você não precisa de intermediários, você não tem que falar com o pastor para pedir ao fulano para chegar até Jesus, para depois ir até o Pai. Você chega diretamente ao Pai e fala com o Pai. Esse é um privilégio que, ao sermos adotados, passamos a ter. Mas não somente isso, há uma segunda bênção. No versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos uma garantia, essa promessa, ela se cumpre, ela foi garantida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica ao teu espírito que você agora é filho de Deus. Não é um pastor que chegou com essa história e disse: irmãos, eu vou contar uma novidade para vocês. Vocês agora são filhos de Deus. Não. Não foi um filósofo que chegou e disse assim: olha, eu inventei a roda.
vocês agora são filhos de Deus. Não, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito, que nos dá garantia que somos filhos de Deus. E não há coisa melhor do que garantia. Garantia é a certeza de que aquilo dali é verdadeiro, que aquilo funciona, que se der um problema, você está com cobertura. Pode ser que haja um problema na sua vida, pode ser que haja uma falha, pode ser que haja um pecado, mas você tem a garantia de Deus, você tem a certeza de que Ele te amou primeiro, e é Ele que vai te buscar, é Ele que vai ao encontro, Ele é o bom pastor, que sai ao encontro da ovelha que saiu do aprisco. Isso é garantia. Há uma terceira bênção, olha só o versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Terceira bênção, herança. Nós temos uma herança, e essa herança, queridos, é uma herança que nos é concedida por Deus, porque nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. A palavra de Deus deixa bem claro que, como filhos adotivos de Deus, nós desfrutaremos da bênção de uma gloriosa herança futura. A nossa vida não se limita ao aqui e ao agora. Talvez você esteja passando por momentos de provação, por momentos de grande dificuldade, momentos em que você não consegue enxergar a luz no final do túnel, parece que só vem nuvens escuras sobre você, mas eu quero te dizer que a noite pode trazer choro, mas a alegria vem pela manhã. É o Senhor que recolhe as tuas lágrimas, é Ele que conhece as tuas necessidades, é Ele que sabe das tuas inquietações, dos teus medos, é Ele que traz paz ao teu coração, porque você é herdeiro de Deus, você é precioso aos olhos do Senhor, e esse ato de ser precioso, não é porque em nós, queridos, exista algum valor pessoal, não, mas é porque quando Jesus olha para nós, Ele contempla o seu Filho na cruz do Calvário, morrendo no meu e no seu lugar, Ele observa o grande amor de Jesus por cada um de nós, é por isso que nós somos preciosos ao Senhor, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, nós somos filhos de Deus hoje, mesmo que a herança fale de uma coisa que está por vir, mesmo que a herança fale de uma coisa que está por acontecer, nós já estamos no antigozo, nós estamos na sala, em breve adentraremos os átrios do Senhor, e estaremos eternamente com o nosso Deus, quer sejam aqueles que descansem, quer sejam aqueles que estarão sendo transformados naquele dia do arrebatamento, mas todos nós, comprados e lavados no sangue do Cordeiro, estaremos juntos eternamente com o nosso Deus. Essa é a herança que nos está garantida, esse é o acesso que nos foi dado, através da adoção do Espírito Santo. Queridos, acesso, garantia, herança. Tudo isso porque nós somos filhos de Deus. Estas são riquezas que nos chegam como consequência da nossa adoção. Isso nós não merecíamos, mas ao sermos adotados, ao fazermos parte da família de Deus, nós temos essas bênçãos na nossa vida. Mas não somente isso, queridos. A palavra de Deus diz que nós somos privilegiados. Nós temos privilégios a partir do momento em que Deus nos alcança, em que Deus nos faz partícipes da sua família. Nós desfrutamos de privilégios, de direitos na herança do Senhor. E o primeiro privilégio que nós temos é que nós somos capazes de falar com Deus e nos relacionar com Ele como um Pai bom e amoroso. Ainda há pouco eu falei de acesso a Deus. Mas algumas pessoas às vezes, quando têm acesso a Deus, ainda
têm uma imagem distorcida de Deus, porque alguns nasceram num ambiente onde o Deus era um Deus carrasco, era um Deus que estava com chicote, pronto para desferir as chicotadas contra qualquer um que errasse. Talvez essa fosse a visão do pródigo, quando viu o pai correndo ao seu encontro, pronto, ele veio me dar aqui umas pancadas por tudo que eu fiz. Certamente o pródigo merecia, e eu creio que cada um de nós também mereceríamos isso de Deus, mas a palavra de Deus diz que o pai abraça, envolve o pródigo. É essa atitude de Deus para conosco. Ele nos envolve com o seu amor, Ele nos alcança com o seu perdão. É por isso que nós nos relacionamos com um Deus bom e amoroso. Ele é um Deus tremendo. Ainda há pouco, quando nós estávamos lendo aqui, a passagem aqui de abertura, foi falado disso, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade não é refém da situação, assim é a nossa bondade. Se está tudo bem com a gente abre a mão, abençoa, a gente não tem dificuldade de estar com um sorriso largo no rosto, não tem problema quando as coisas estão bem. Mas aí quando vem a tempestade, aí a gente fica logo fechado, carrancudo, olha assim meio apertado. Mas Deus não é dessa forma. Deus, Ele é sempre bom, Deus, Ele é sempre amoroso. É por isso que nós temos acesso, é por isso que nós somos capazes de falar com o nosso Deus. Que privilégio tremendo é quando nós dobramos os nossos joelhos em oração e clamamos a Deus, quando apresentamos a Ele as nossas necessidades, quando pedimos a Ele a conversão do nosso cônjuge, dos nossos filhos, quando colocamos diante dEle a nossa vida, as nossas fraquezas, os nossos medos. Ah, queridos, como é bom derramar-se na presença do Senhor, como é maravilhoso sentir aquele acolhimento gostoso de Deus nos envolvendo. Somente quando experimentamos isso é que sabemos dessa grande alegria. Mas não somente isso, há um segundo privilégio. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige a nossa vida, queridos. Quando nós somos adotados, esse é um privilégio de sermos dirigidos pelo Espírito Santo continuamente. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, parece que Deus está tão distante de mim, parece que Deus está ausente, parece que Deus está calado, parece que Deus está surdo. Não, somos nós que não conseguimos entender a voz de Deus. Estamos igual a Samuel, quando ainda criança, e Deus falava-lhe, e ele pensava que fosse ali, era Deus falando com ele. Deus continua falando com o seu povo, Deus continua falando com o seu povo através da sua palavra. Ah, pastor, mas tinha que ser logo a Bíblia, não podia ser um celular cheio de figurinhas, imagens, vídeos, para a gente poder passar o dedo e fazer, vendo as novidades. Precisamos nos deleitar, nos alegrar em ler as Sagradas Escrituras. Esse é um privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos, para que nos dias maus, quando eles chegarem, quando eles baterem a nossa porta, nós possamos nos lembrar que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, para que o desespero não venha a nos abater, mas que possamos confiar, possamos crer que Deus tem coisas tremendas para cada um de nós. Há um terceiro privilégio, queridos, é que Deus nos disciplina como seus filhos. Pastor, mas disciplina, correção não é coisa boa. Eu sempre logo me lembro das peias que eu levava do meu pai ou da minha mãe. Jesus, pastor, tinha que falar de disciplina, mas a palavra de Deus diz que Deus corrige, que Deus disciplina a quem Ele ama. O Senhor, Ele exige de nós, queridos, perseverança. É por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz: filho meu,
não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus nos corrige para que nós possamos tomar a direção certa. Deus não nos disciplina para nos matar. Quem quer nos matar é o diabo. Deus nos corrige para que possamos prosseguir para o alvo. Isso é o que o Senhor quer para as nossas vidas, e Ele vai continuar nos disciplinando, nos corrigindo, nos exortando, através da sua palavra, através das ministrações, porque Deus faz isso conosco, queridos. Se eu fosse olhar o meu passado, e ver os erros que eu cometi, e se eu não tivesse sido corrigido pela minha mãe, meu Deus, eu não esqueço a palmatória da minha mãe. Meu avô era carpinteiro, e ele fazia umas palmatórias, e às vezes eu escondia a bendita da palmatória, e lá vinha o meu avô com outra palmatória para minha mãe. Pense, era 6 numa mão e 6 na outra, fechasse a mão, que ia mesmo com a mãozinha fechada. Mas, queridos, aquelas correções foram úteis para me mostrar o caminho certo. Às vezes a gente não aceita a correção de Deus, e a palavra do Senhor diz que Ele açoita todo filho a quem recebe, porque a gente vem com a carga de pecado, a gente vem com a carga de rebeldia, a gente vem com a carga de iniquidade, e aí o Senhor precisa mudar, precisa transformar, e às vezes a transformação ela não é fácil. Queridos, a gente passa por provações nesse mundo, a gente passa por provações, mas lembre-se, o Senhor é contigo, Ele não te desampara, Ele está sempre ao teu lado. Isso acontece, queridos, porque nós fomos adotados pelo Senhor. Se você tem tido dificuldades, se você tem achado que não tem encontrado forças, saiba que o Espírito Santo habita em você, que você foi adotado pelo Espírito Santo para fazer parte da família de Deus. E quando nós falamos família de Deus, nós não estamos falando simplesmente de uma família institucional de igreja, nós fazemos parte da família de Deus, a igreja invisível, a igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro, a igreja que um dia será arrebatada, a noiva do Cordeiro, que estará eternamente na presença do Senhor. Essa é a família de Deus, e você foi adotado. Eu fui adotado, mesmo sem merecermos, mas pelo amor dEle, Ele nos alcançou. O seu Espírito falou ao nosso Espírito, e hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus.